I'll do the Okay, countdown if you can just give a few seconds so everyone joins. joins. We'll Perfect. be live in three, two, one. Good morning, good Bom afternoon, dia, and boa welcome tarde, everyone to the bem-vindos e SWA bem-vindas regional workshops on the à global oficina goal regional on da adaptation. SWA sobre a It is a meta global pleasure de to see adaptação. É um representatives prazer from governments, ter development representantes dos partners, governos, civil society parceiros do movimento organizations, e organizações da sociedade utilities, civil, research institutions, and instalações, many other centros de stakeholders pesquisa e joining muitas us partes from across the interessadas region today. de Before we toda a begin, região. a few Antes de dar practical início, points. algumas Please questões introduce yourself in the organizacionais. chat by sharing your Apresentem-se name, através do chat, com o organization, vosso and the nome, a vossa country from organização which you are e o connecting país today. a partir do If qual you estão a se require conectar. Se interpretation, please precisarem de click on the interpretação, é interpretation só button at the clicar no bottom of your botãozinho de screen interpretação and na select parte either inferior do ecrã Spanish, e escolhem Portuguese, espanhol, or English. português ou inglês. This workshop will be Esta conducted oficina mostly será in realizada Spanish. principalmente Most em of our espanhol. speakers A today will maioria speak in dos Spanish, so oradores please make falarão sure you are espanhol, on the então right tenham de ter a channel certeza de in order estar no to be canal able to certo listen and para in order to be poderem able to acompanhar e contribute. escutar bem And if you e have any contribuírem questions também. throughout the Se workshop, tiverem please perguntas use ao the longo chat da and we oficina, will ensure utilizem o chat e that vamos your garantir comments, your que os questions vossos are comentários directed to e the right, perguntas to the sejam moderator and the direcionados speakers. para o Let me moderador take e a os moment to explain oradores why certos. Sanitation and Vou Water for explicar All, porque together que with our Sanitation partners, Water for is All, organizing these conjuntamente com os workshops. parceiros, está a Throughout realizar the last esta decades, we oficina. have Nos seen the últimos decénios power of temos global observado o poder frameworks to guide dos national action. quadros para orientar Many as of us ações remember the nacionais. Muitos de Millennium nós Development se lembram Goals and how they helped dos mobilize ODS e como ajudaram political a attention moldar and investment. a atenção política e o We then investimento. witnessed the E transition depois to the passamos na Sustainable transição Development Goals, para including a ODS, dedicated goal for water and incluindo a sanitation, meta which especial para continues to shape saneamento policies, e água, strategies, que and molda as investments políticas, around the estratégias world e today. investimentos no mundo inteiro Similarly, ainda. E similarly, the também, da mesma recognition in forma, o 2010 of the reconhecimento human de rights 2010 dos to direitos safe drinking humanos water and à sanitation água potável e ao provided saneamento another ofereceu transformative mais framework, um helping quadro transformador, governments ajudando place os people, governos, equity, and a imprensa para accountability a at the igualdade center of e decision making. a prestação de In contas no December centro da tomada de 2023, just decisões. about 3 Em years dezembro de ago, 2023, já há três something anos equally atrás, significant happened. uma coisa At muito importante COP28 in aconteceu na Dubai, COP28 countries em Dubai. agreed Os by países consensus on the concordaram em United Arab consenso Emirates framework for no global quadro dos climate Emirados Árabes resilience Unidos para under a the Global resiliência Goal climática on global, Adaptation. SOP, a For the meta first global de time, adaptação. E the pela primeira world now vez, has a global o mundo adaptation agora framework tem um that quadro de adaptação includes a global que dedicated target abrange on achieving uma meta climate específica resilient para water and alcançar climate a resilient água resiliente sanitation ao by clima e saneamento 2030 resiliente ao and clima até progressively 2030 even going e beyond. progredir And just a few além. months ago, E há at uns meses, COP30 in na Belém, Brazil, COP30 no Brasil, countries em Belém, agreed os on países indicators that concordaram measure indicadores progress, para medir including os progressos, indicators incluindo specifically os designed indicadores to track concebidos climate especificamente resilience para in rastrear water a and resiliência sanitation. climática This is a na área da água e milestone do for our saneamento. sector É um marco and para o one nosso worth setor celebrating. e It reflects estamos a years comemorar. of work Reflete by anos de trabalho many governments and por muitos partners, governos e and parceiros. SWA is proud E to a have been a part SWA of that collective orgulha-se de fazer effort. parte This is a desse major esforço coletivo. opportunity for É our uma work grande on water oportunidade and para sanitation. o The nosso challenge trabalho em água e now saneamento. is E to o desafio ensure that agora é this global garantir que commitment is esses compromissos translated globais são into national traduzidos policies, para políticas strategies, nacionais, estratégias investments, and nacionais, actions investimentos e that improve ações resilience nacionais on the para ground. melhorar a resiliência Yet, no one of the terreno. challenges we Mas have um dos identified desafios is que that temos many water and identificado é que sanitation muitas institutions are instituições still de água not e fully saneamento aware of ainda this new não estão framework, cientes of the deste novo important quadro role they e have da to função play importante in que delivering. ele desempenha na That is Constituição. why E é Sanitation por and Water isso for All que is closely working Sanitation with the Water for UN All está a climate change trabalhar em process parceria com and many o partners to processo build da Convenção contra o awareness, Clima para strengthen capacity, and conscientizar, support reforçar implementation. capacidades e apoiar a These regional implementação. workshops are Essa part of oficina that effort. regional, oficinas Over the regionais next fazem two parte deste days, esforço. Nos we will próximos 2 dias, nas explore oficinas, all vamos the explorar policy and as implementation políticas dimensions e of as the dimensões global de goal implementação on da meta adaptation, global de adaptação. anchoring it also in some of Para our ancorar political isso work em at national alguns and dos global nossos level. trabalhos políticos Today, we em will nível focus on global. Hoje understanding vamos the nos focar UAE para framework perceber itself
o quadro da ONU, o que é que significa para as partes interessadas de água e saneamento e como os objetivos de adaptação climática podem ser melhor integrados em políticas e planos de estratégias nacionais, com experiências práticas dos países para ilustrar como essa integração já está a acontecer. E amanhã vamos passar das políticas às implementações, à execução. Vamos partilhar conceitos-chave, explorar ferramentas iniciativas que podem apoiar as iniciativas no campo, como que os países estão a implementar as prioridades nacionais e como o financiamento climático pode ajudar a mudar as prioridades nacionais para que se torne uma realidade. E ainda mais importante, não é simplesmente uma oficina virtual, é um workshop e ao longo dos 2 dias serão convidados a participarem de forma interativa através dos exercícios e discussões e dos debates que vão ajudá-los a refletir sobre o contexto dos próprios países e como a área de desenvolvimento e água são refletidos na política de adaptação às prioridades identificadas e se essas prioridades identificadas estão a receber o financiamento necessário para a consecução dos resultados. Esperamos que esta sessão, ao longo dos 2 dias, não só aumente o seu entendimento deste quadro global tão importante, mas também que ofereça ideias práticas, ligações e inspiração que podem tirar partido e aproveitar para as próprias instituições e países. Obrigado por estarem cá e desejo votos de bom trabalho. E, dito isso, passo a palavra ao meu colega José Canuto, que é o especialista CNU de Clima de Sanitation and Water for All. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado, Itália, muito bom dia, muito boa tarde a todos e todas. É um prazer para mim moderar esta oficina, como já foi referido pelo nosso CEO. O CITAL não é só uma oficina, não é só um webinar, vamos realizar exercícios práticos também de interação. Eu vou moderar a sessão e eu também vou fazer uma intervenção. Mas, para já, vamos começar com a primeira intervenção, no primeiro segmento do interveniente na oficina e gostaria de dar as boas-vindas a Jorge Álvares Sala, que trabalha na Unicef como especialista em mudança ou alterações climáticas e água e saneamento, e é dizer que o Jorge é também um dos 2 co-presidentes do grupo de trabalho do clima da nossa aliança, Sanitation and Water for All, está a co-dirigir esse grupo de trabalho e poderão ver quais são alguns dos produtos que fazem parte deste grupo de trabalho tão interessante. Sem mais nada, damos as boas-vindas ao Jorge. Obrigado por cá estares e passo a palavra. Perfecto. Muchas gracias. Ótimo, muito obrigado, José. Espero que estejam a ouvir-me bem. Se quiserem, podemos passar ao seguinte diapositivo para acompanhar a apresentação ou a introdução. Antes de falar dos quadros de adaptação, políticas e financiamento, é importante relembrar que esta tarefa é importante. As alterações climáticas estão a atingir os serviços de água e saneamento em todos os cantos do mundo, incluindo a região a partir da qual a maioria dos participantes estão conectados, América Latina, mas também a África, e atinge principalmente todo o planeta. Com frequência falamos na mudança e das alterações climáticas como um desafio ambiental, mas na prática experimentamos cada vez mais um desafio relacionado com a água. A água está no centro da pauta climática. Na agenda climática, por muitos elementos do impacto das alterações climáticas são referidos na água, por exemplo, as secas e as mudanças nos padrões de precipitação exercem pressão sobre os recursos hídricos, dificultando que os jardins familiares, escolas e centros de saúde tenham os serviços apropriados de higiene e saneamento. Da mesma forma, muita água com as inundações, episódios de precipitação extrema, danificam as infraestruturas, saturam os sistemas de saneamento e contaminam fontes de água, aumentando os riscos para a saúde e as interrupções nos serviços. 2 exemplos claros do impacto das alterações climáticas em relação com a água, mas também o aumento das temperaturas aumenta ainda mais a procura de água e pode atingir a qualidade dela, enquanto que o aumento do nível do mar ameaça o fornecimento de água doce em muitas áreas costeiras e insulares. E esses impactos não atingem igualmente todo mundo de forma
desproporcionada a populações vulneráveis, incluindo as mulheres, as crianças e as pessoas que vivem na pobreza e que já tenham acesso limitado a estes serviços. É por isso que integrar a água e o saneamento no planeamento da adaptação climática não é uma opção, é uma escolha essencial se os países querem alcançar a resiliência climática e o desenvolvimento sustentável. Seguinte diapositivo, se faz favor. Já podem ver o marco, o quadro dos riscos climáticos. Neste quadro e neste possível podem observar o quadro desenvolvido pelo painel intergovernamental sobre as alterações climáticas, o IPCC, que se tem tornado a base do planejamento moderno sobre a adaptação climática. Relembra-nos que os impactos climáticos não são apenas determinados pelos perigos, secas, inundações, ondas de calor, aumento do nível do mar são importantes, mas essas ameaças climáticas podem ter consequências muito diferentes, dependendo de quem ou o que é exposto e as vulnerabilidades. O risco é decorrente da interação dos três elementos-chave que podem observar no diapositivo: ameaça, exposição e vulnerabilidade. As ameaças ou perigos são os próprios eventos climáticos extremos ou graduais. A exposição refere-se a pessoas, infraestruturas e serviços localizados em áreas de perigo, e a vulnerabilidade reflete quão prontas estão as comunidades e instituições para encarar estes perigos. Para o sistema de serviços de água e saneamento, isso significa que a adaptação não é só responder frente aos riscos climáticos, mas também de reduzir as vulnerabilidades em nossos sistemas e comunidades e garantir que essas infraestruturas, serviços, instituições estejam melhor preparadas para as condições climáticas futuras. Essa compreensão do risco é importante porque ajuda a identificar onde é necessário agir. E a seguinte questão é: quais os tipos de ações climáticas que temos ao nosso alcance? Isso nos leva à distinção entre adaptação e mitigação, que vamos ver no seguinte diapositivo. Depois de perceber o risco climático, a seguinte pergunta: qual o tipo de ações necessárias na ação climática? Duas grandes categorias: mitigação e adaptação. Mitigação, no contexto das alterações climáticas, abrange as causas das alterações climáticas, reduzindo as emissões de gases de efeito de estufa ou aumentando os emissores de carbono. Adaptação aborda as consequências das alterações climáticas, ajudando as pessoas, comunidades e os sistemas para enfrentar os impactos climáticos atuais e futuros. Se olharem para a coluna da adaptação para serviços de água e saneamento, a adaptação é especialmente importante porque muitos impactos climáticos estão a acontecer. As comunidades já estão a experienciar secas, inundações, falta de água, danos nas infraestruturas e deterioração na qualidade da água. Portanto, a adaptação climática significa garantir que os serviços de água e saneamento possam continuar a funcionar apesar dessas condições que estão a mudar. Se olharem para a coluna de mitigação, os serviços de água e saneamento também podem contribuir para a mitigação através dos sistemas mais eficientes do ponto de vista de energia, através de energias renováveis, com a redução dos custos energéticos no fornecimento de serviços, gestão de águas residuais e abordagens de recuperação de recursos. Cada vez mais os países e parceiros para o desenvolvimento procuram soluções que beneficiem em matéria de adaptação e mitigação. Porém, a oficina de hoje e amanhã foca-se no meta global de adaptação. O nosso foco principal durante os próximos 2 dias será a adaptação frente às alterações climáticas e como os países podem fortalecer os serviços de água e saneamento relacionados ao clima, integrar essas prioridades nas políticas e traduzi-las em implementação e financiamento. Se a adaptação é o nosso objetivo, então a seguinte questão é: como que os serviços de água e saneamento relacionados ao clima são na prática? Como é que eles são na prática? No seguinte diapositivo, a partir de saneamento e água para todos, SWA, nos últimos 2, 3 anos temos trabalhado junto dos governos, dos parceiros, empresas, fornecedoras de água, de serviços de água e saneamento, organizações da sociedade civil e especialistas em clima para responder uma pergunta fundamental: o que é que achamos que o setor pode fazer como serviço de águas e saneamento resilientes ao clima? O processo liderado pela equipa de ação climática
SWA culminou com o lançamento na COP29 e COP30 um quadro partilhado de definições e resposta para os serviços de água, saneamento e higiene resilientes ao clima. E no dispositivo podem ver, portanto, a definição na versão em inglês e a tradução para o espanhol que é disponibilizada no site do SWA. A definição reconhece que os serviços resilientes ao clima são os serviços que podem antecipar, responder, enfrentar, recuperar-se, adaptar-se e, se for necessário, transformar-se em resposta para eventos e tendências relacionadas com o clima, enquanto continua a lutar por um acesso universal e equitativo aos serviços de água e saneamento. É importante destacar que a resiliência não é infraestruturas apenas, mas também as instituições, os fornecedores e prestadores de serviços, as comunidades, os ecossistemas e os sistemas financeiros que trabalham conjuntamente para garantir que os serviços continuam a ser confiáveis sob as condições ambientais atuais. Portanto, uma definição ampla e abrangente do que achamos que é adaptação às alterações climáticas. Amanhã vamos falar nessa definição e no quadro durante o segundo dia da oficina, mas por quanto gostaria de passar a mensagem-chave. A resiliência climática não é um conceito abstrato, mas fornece uma base prática para o planeamento, para a implementação e financiamento da adaptação no setor da água e do saneamento. E o desafio é, porém, que a adaptação climática e o planeamento da água e do saneamento eles com frequência continuem a ser processos paralelos. E para juntar estes processos todos, as iniciativas como a Meta Global de Adaptação, os planos nacionais de adaptação que vamos trabalhar nos próximos dias são muito importantes. E esse é o foco do primeiro dia da oficina, criar pontes entre as políticas de água e saneamento e as políticas climáticas, a juntar os dois setores e em parceria nesta pauta. Seguinte diapositivo e último diapositivo da minha parte, se sabemos como são os serviços de água e saneamento resilientes ao clima, a seguinte questão é, como que os países podem torná-los uma realidade? A resposta é a integração das políticas, um elemento essencial. As prioridades da adaptação climática costumam ser desenvolvidas através dos processos climáticos, mas prioridades de água e saneamento costumam ser desenvolvidas através do processo de adaptação setorial dentro do setor da água e do saneamento. Muitas vezes as conversas acontecem separadamente, isoladamente, paralelamente, mas para ter serviços de água e saneamento resilientes ao clima, é necessário que as agências se juntem com políticas, planeamento, com implementação e financiamento. E aí onde o objetivo, a Meta Global de Adaptação e os planos nacionais de adaptação se tornam e sintam importantes. E esse é o foco do nosso primeiro dia juntos, explorar como que os países podem integrar melhor a água e o saneamento nos processos de adaptação climática e como que os quadros globais podem apoiar esses esforços. É por isso que espero que esta sucinta introdução tenha vos ajudado a orientar e a apresentar uma visão geral e esperamos aprender de vós, com todos vós, nos próximos 2 dias. Sem mais nada, devolvo a palavra ao José para a seguinte apresentação. Muito obrigado, Jorge, pela apresentação e por apresentar os fundamentos de várias questões que vamos trabalhar na oficina de hoje e também amanhã. Acabou a apresentação com este chamado para a integração das políticas e vamos colocar a ênfase nisso hoje, políticas de água e saneamento junto das políticas climáticas. Temos uma apresentação do Panamá mais tarde sobre essa questão, precisamente. E também colocou a ênfase na importância da análise dos riscos e um quadro global de análise dos riscos. E como precursor das iniciativas de adaptação frente às alterações climáticas, temos que saber a que nos adaptar. E hoje também, por parte da sociedade civil, vamos ter a apresentação de uma ferramenta muito útil, não globalmente, mas em nível municipal e local. E pronto, também o senhor tem falado da definição que, como co-presidente junto da colega Manal, que os senhores tenham liderado
e têm concretizado isso nesta ferramenta, que é uma definição e uma compreensão comum sobre o que é que a resiliência climática frente ao clima significa. Um acordo depois de muitos anos de trabalho, dos quais estamos cientes e que o senhor e a senhora têm liderado dentro da equipa de trabalho da SWA. Sem mais nada, passo a palavra a mim próprio. Eu sou responsável pela próxima parte desta oficina. E vou continuar depois da apresentação do Jorge. E gostaria de referir que ao longo desta oficina e amanhã vamos falar em sistemas de água e saneamento resilientes ao clima, mas talvez antes de continuarmos e aprofundar as discussões técnicas, gostaria de dedicar uns minutos desta oficina para analisar este panorama mais alargado de uma política global, uma política climática global, porque há vários conceitos que são importantes e que devemos conhecer para poder gerir melhor a oficina hoje e amanhã. Então é importante perceberem que muitas das decisões que hoje definem as prioridades nacionais de adaptação e os processos de planeamento e também o acesso ao financiamento climático são influenciadas por acordos e processos internacionais sobre o clima, que são globais. E o meu objetivo nesta parte da oficina é oferecer uma visão prática desta arquitetura global para que nos possamos focar especificamente num dos marcos mais recentes que já temos referido desde o início da oficina, e é a meta global de adaptação e o quadro que os países têm combinado para trabalhá-la. Seguinte diapositivo, se faz favor. Então, vamos começar. Vamos estabelecer os alicerces. Desde o início, devemos falar na Convenção Quadro da ONU sobre as alterações climáticas, que é o tratado internacional que coloca os alicerces para a parceria global em matéria de alterações climáticas. Esta convenção, é quadro do clima das Nações Unidas, foi concordada no Rio em 1992 e hoje tem é quase universal. Os membros são quase todo mundo, a maioria de vós talvez esteja já familiarizados com as reuniões anuais das conferências das partes, as famosas COP. Como alguns de vocês já sabem, são as principais reuniões da tomada de decisões sob este mecanismo da Convenção Quadro do Clima da ONU. É importante relembrar que a adaptação ao financiamento, a mitigação, a transparência e a implementação que temos referido são debatidas e negociadas no quadro desta Convenção da ONU. Então, por falar de políticas de adaptação climática, por falar de planos nacionais de adaptação, quando falarmos de financiamento climático ou da meta global de adaptação, tudo isso é enquadrado nessa arquitetura mais ampla e global da Convenção Quadro do Clima da ONU. Seguinte diapositivo, por favor. A adaptação nem sempre foi tão importante quanto hoje, e é por isso que é importante rever essa questão. Nos primeiros anos da Convenção de 1992, a maior parte da atenção das discussões e das negociações foi focalizada na mitigação, ou seja, na redução das emissões de gases de efeito de estufa. Mas, com o passar do tempo, quando os impactos climáticos se tornaram mais visíveis, os países começaram a reconhecer o seguinte: mais de cada vez reconhecerem que a adaptação não era uma opção, não era uma escolha. Então vamos falar em alguns marcos que devemos relembrar. Uma década depois da Convenção, em 92, uma década depois, em 2001, quase 10 anos depois, houve passos para estabelecer o Fundo dos Países
menos desenvolvidos e o grupo de especialistas para apoiar tecnicamente estes países. Mais uma vez, reparem, depois de um decênio, mais um decênio depois, quase em 2010, mais um marco histórico com o quadro de adaptação de Cancún, que eleva a adaptação como a área principal do trabalho dentro da Convenção e introduz o processo de planeamento do Plano Nacional de Adaptação. Reparem, e vamos continuar em 2015 com o Acordo de Paris. Aí, um artigo importante do Acordo de Paris já estabelece esta meta global de adaptação. E logo depois, em 2023, mais um marco histórico que já foi referido, que a Conferência das Partes em Dubai, a COP28, na qual os países com um acordo e com consenso, eles adotaram o quadro global de adaptação dos Emirados Árabes Unidos para a resiliência climática global. Isso transforma a meta global de adaptação do artigo 7 do Acordo de Paris em uma aspiração muito mais profissional. Então, reparem, a adaptação passou gradualmente de ser uma questão relativamente menor dentro das negociações a se tornar um pilar essencial e fulcral dentro da ação climática global. No seguinte diapositivo, eu gostaria de focalizar o Acordo de Paris. A maioria de vós talvez associem o Acordo de Paris à mitigação e à redução das emissões e, claro, também isto faz parte do acordo. Porém, o acordo abrange três pilares fundamentais. Primeiramente, a mitigação, mas também a adaptação. E, em terceiro lugar, os meios de implementação, ou seja, financiamento, a transferências de tecnologias e o desenvolvimento de capacidades. Para o nosso debate hoje, para a nossa oficina de hoje, nós queremos focalizar a adaptação e passar a mensagem de que a adaptação não é secundária. Pela importância do que estamos a debater hoje, nós já referimos que o artigo 7 do Acordo de Paris estabelece esta meta global de adaptação, reconhecendo que todos os países devem fortalecer a resiliência e reduzir a vulnerabilidade frente às alterações climáticas. O seguinte objetivo, se faz favor, então, como que os senhores nos vossos países estão a traduzir estes compromissos globais de ação? Não é apenas um documento quadro, não há um único documento de políticas climáticas. Reparem, nos países, os senhores estão a utilizar vários componentes que são complementares. Por exemplo, as contribuições determinadas nacionalmente, as NDCs em inglês, NDCs em inglês. Também temos planos nacionais de adaptação e vamos aprofundar eles ainda hoje. Os NAP, em inglês, Plano Nacionais de Adaptação. Também temos as comunicações nacionais dos vossos Ministérios do Meio Ambiente e também que temos propostas de financiamento climático apresentadas ao Fundo Verde do Clima, a Fundo Verde para o Clima, Fundo de Adaptação, o GF e por aí fora. Para as pessoas que trabalham em água e saneamento, perceber estas ferramentas é essencial, porque estão a influenciar cada vez mais as prioridades e o planeamento e a tomada de decisões em matéria de investimentos. E no seguinte diapositivo, aqui gostaria de focalizar as contribuições determinadas nacionalmente, as NDCs nacionais, CDN em espanhol, poderia dizer CDN em português também, NDCs em inglês, e gostaria de fazer o seguinte destaque. As NDCs, as contribuições nacionais, são os principais compromissos que os países adoptam sob o Acordo de Paris. E reparem, ainda há quem pense nestas contribuições nacionais como documentos só para mitigação, para estabelecer prioridades da mitigação. Mas, na verdade, isso não é verdade. Hoje, as NDCs hoje abrangem, na maioria dos casos, prioridades de mitigação e de adaptação.
E mais uma questão que gostaria de ressalvar é que esses NDCs são atualizadas a cada 5 anos e hoje estamos no terceiro ciclo de revisão e de melhoria e de aumento das ambições, das contribuições determinadas nacionalmente. Então são as NDCs 3.0 nesta versão. E no seguinte positivo, gostaria de mostrar rapidamente uma análise que foi realizada há pouco tempo, mesmo que isto já ficou obsoleto, um bocadinho obsoleto, mas é para ter uma visão de como que as NDCs, as contribuições nacionais, estão a abranger também a água e o saneamento. De facto, nós podemos ver que é uma mensagem encorajadora. A água e o saneamento estão a se tornar cada vez mais importantes como prioridade climática. Como podem reparar no dispositivo, nos dois gráficos para água e saneamento, ainda a percentagem é muito importante nas NDCs que ainda não estabelecem prioridades relacionadas com o fornecimento de água ou saneamento. Portanto, ainda há muito trabalho a fazer. Temos progredido, mas há muito a fazer. E é um chamado para os vossos países, enquanto estão a melhorar e rever as vossas NDCs. É um convite aos países a melhorar a integração da questão da água e do saneamento nas NDCs. No seguinte diapositivo, vamos nos focar nos planos nacionais de adaptação. Estes planos são realmente o principal processo nacional para identificar, priorizar, implementar e financiar, ou financiar depois, implementar as ações de adaptação. Portanto, por assim dizer, se as NDCs dizem respeito às metas dos países, os NAPs, os planos, oferecem mais pormenores sobre essa consecução da adaptação dentro do país. E hoje, até a data, contamos com 76 países que já formularam esses planos e partilharam os planos com a Convenção Quadro do Clima. Eu gostaria de ressalvar que destes 76 planos nacionais, 17 são na região da América Latina e do Caribe. 17 deles, uma alta percentagem, portanto, destes planos. E é dizer também que alguns países ousaram até criar planos nacionais temáticos, por exemplo, na área da agricultura, da saúde, e vários países apresentaram os planos de adaptação em matéria de água. Hoje de manhã, numa sessão parecida com a região da África, tivemos uma apresentação com o Uganda, há umas semanas, apresentou um plano nacional em matéria de água e saneamento, o primeiro do mundo. Há outros planos nacionais de adaptação, mas é o primeiro que se foca nos serviços. Tivemos uma apresentação interessante há umas horas atrás, numa sessão semelhante com a África. Mas antes de passar a seguinte possível, desde o ano passado, 2025, temos à disposição, ou os senhores têm à disposição, uns guias técnicos sobre os processos nacionais de adaptação que foram lançados no ano passado e estes guias, estes roteiros, já foram atualizados e fazem referência à meta global de adaptação e às áreas temáticas que vamos tratar daqui a uns minutinhos. Seguinte diapositivo, se faz favor. Da mesma forma, como que a água e saneamento são refletidos nas NDCs, reparem, quando a análise é feita em relação aos planos nacionais de adaptação, a situação muda, como podem reparar, pela utilização da cor verde nos dois gráficos. Então, reparem, no caso dos planos nacionais de adaptação, há uma grande priorização das questões relacionadas com o fornecimento de água e saneamento e higiene. E isso significa que os planos nacionais de adaptação são, com frequência, um dos pontos de acesso mais sólidos para fornecer água e saneamento resilientes ao clima.
No seguinte diapositivo, essa foi a primeira parte da minha apresentação. Portanto, analisamos as principais ferramentas de política climática e na minha apresentação gostaria de me focar nos serviços. Nos próximos diapositivos gostaria de me focalizar para percebermos bem a meta global de adaptação, para perceberem essa meta, que é uma ferramenta poderosa que podem aproveitar. Então, vamos lá, seguinte diapositivo. A meta global de adaptação, GGA em inglês, que acabei de referir, vamos focalizar esta meta, foi estabelecida consoante o Acordo de Paris em 2015. Porém, de facto, desde 2015, este artigo, que é o chamado para a meta global de adaptação, é ambíguo. Então, não há muito entendimento entre os países sobre como agir e como progredir nesta chamada meta global de adaptação. E é por isso que os países começaram a trabalhar durante vários anos para criar um quadro de resiliência climática global, e depois de anos de trabalho foi aprovado, como já foi referido, em Dubai em dezembro de 2023, na COP28. E é por isso que lá em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, o quadro que foi concordado por consenso entre todos os países é chamado de Acordo dos Emirados Árabes Unidos, Quadro Global de Resiliência dos Emirados Árabes. E o mais importante que devem perceber é o seguinte: este quadro global lança 7 áreas temáticas como grandes metas, e a primeira delas é a água e o saneamento. De facto, podem reparar no seguinte diapositivo quais são as 7 áreas temáticas que o quadro global abrange como grande prioridade em termos de resiliência e adaptação. A primeira delas, água e saneamento. Portanto, visa água e saneamento, a primeira temática, também agricultura e alimentação, saúde, ecossistemas, infraestrutura e assentamentos humanos, e também erradicação da pobreza, meios de vida, e também mais uma sétima área meta, ou área temática relacionada com o acervo cultural. Se repararem, qual é a meta de água e saneamento? O chamado para reduzir significativamente a escassez de água causada pelo clima. 2. Melhorar a resiliência climática frente aos riscos relacionados com a água. 3. Ir para um fornecimento de água resiliente ao clima. 4. Avançar para um saneamento resiliente ao clima. E 5. Para um acesso à água potável, segura e acessível para todos. Como podem ver, é muito importante que estejam cientes desta meta global. Provavelmente os senhores conhecem o ODS número 6. Isto é também uma meta e um marco tão importante quanto isso. E, portanto, é importante sensibilizar o nosso setor para isto. Seguinte diapositivo, para além destas 7 metas temáticas, o quadro global, que foi concordado em 2023, em dezembro daquele ano, ele também abrange, digamos que a adaptação foi reconhecida como processo e que os países, como já referimos, eles devem avaliar os riscos, só então planear, depois executar e, por fim, monitorar e avaliar e aprender. Tirar aprendizagens. É por isso que este quadro inclui estes 4 objetivos políticos relacionados com isto: o desenvolvimento, de avaliação dos riscos, planeamento da adaptação, implementação e monitorização. E pronto, vamos passar ao seguinte diapositivo para relatar o seguinte. Depois de combinar o quadro em 2023 com as metas mencionadas, ou depois os países têm trabalhado durante 2 anos e nós, da nossa parte, temos apoiado muitos países para trabalhar a identificação de indicadores. Indicadores para medir o progresso alcançado
a respeito destas metas. E recentemente, há uns meses, na COP30 em Brasil, em Belém, no Brasil, em Belém, 59 indicadores foram adoptados para nos apoiarem a medir o progresso através de todas as metas referidas. É importante, destes 59, uma porcentagem importante, 9 indicadores deles estão relacionados diretamente com a meta de água e saneamento. Portanto, temos 9 indicadores para nos ajudarem a medir o progresso em termos de água e saneamento. Em termos de água e saneamento, então reparem aqui no ecrã, estão cá e eles estão relacionados com os recursos hídricos e a resiliência dos sistemas, incluindo, por exemplo, um indicador para ajudar a medir o estresse hídrico, para a eficiência do uso da água, para medir a resiliência da infraestrutura e também para medir o grau de planeamento e adaptação nas bacias hídricas. Vamos tratar disso também daqui a uns minutinhos. Do ponto de vista do Panamá, estes indicadores ajudam a perceber se os sistemas estão a se tornar mais resilientes frente aos riscos climáticos. E no segundo diapositivo, e estou a encerrar, é o segundo grupo de 5 indicadores. Temos 9 ao todo, 4 e cá, este é diapositivo, mais 5. Estes 5 indicadores concentram-se mais nas pessoas, ou seja, na pessoa, no sujeito da resiliência. Cá podem ver indicadores sobre acesso resiliente aos serviços de água potável, acesso resiliente aos serviços de saneamento, medidas para alargar estes serviços básicos para populações expostas e que são vulneráveis às alterações climáticas, mais indicador sobre a qualidade de água e outro para apoiar as comunidades atingidas pelos riscos relacionados com a água. É importante repararem que os indicadores vão além da infraestrutura e eles analisam e ajudam a medir o progresso da resiliência do ponto de vista das pessoas e dos serviços prestados. E, antes de encerrar com o seguinte diapositivo, eu gostaria de esclarecer o seguinte: 3 mensagens principais. A primeira mensagem: a adaptação climática é cada vez mais guiada, impulsionada através de processos nacionais de política climática. Estamos a falar em processos globais, mas é refletido em processos nacionais de política climática. 2. Água e saneamento devem melhorar a integração nas NDCs e nos planos nacionais de adaptação. Já repararam que há diferenças. E 3. Frisar mais uma vez que a meta global de adaptação e o quadro combinado 2023, em dezembro daquele ano, eles oferecem uma hipótese, uma oportunidade única para fortalecer o planeamento, o acompanhamento, a prestação de contas e até o investimento em sistemas de água e saneamento que sejam resilientes ao clima. E é isso. Muito obrigado. Com esta intervenção, vamos encerrar esta parte e vamos iniciar mais uma nova parte desta oficina. E é um prazer ter intervenções. Antes de mais nada, uma intervenção institucional do Panamá. Temos a sorte de contar com a senhora BCB Atencio, que é diretora de Segurança Hídrica do Ministério do Meio Ambiente e da Água do Panamá. Assim sendo, vou passar a palavra à senhora diretora, e nós gostaríamos que a senhora relatasse como que, a partir do vosso Ministério e do Panamá, como que é o país está a trabalhar um destes itens que estamos a fazer hoje. Este trabalho de integração das políticas, por um lado, climáticas, já reparamos nas NDCs e os planos nacionais de adaptação, e também as questões de segurança hídrica e de fornecimento de água e saneamento. E, além disso, temos a sorte, diretora, de que a senhora vem de um ministério onde estas questões já foram integradas, um ministério que abrange o meio ambiente e a água, não é? Mas
a palavra com a senhora para relatar Buenos días sua a todos. perspectiva. Muito bom Primero que dia a todo, quisiera todos e todas. agradecer a Gostaria de Sanitation agradecer and a Water Sanitation for All Water for por All, la a invitación a SWA, pelo Panamá convite a participar de do meu país, o este Panamá, espacio para regional participar sobre deste espaço adaptación regional sobre climática y adaptação resiliencia en los climática e a sectores de agua resiliência y nos setores da saneamiento. água e do saneamento. Y desde el Ministerio de A Ambiente partir do queremos Ministério do mencionar Meio que Ambiente, a gostaria través de de la Dirección mencionar de que, Seguridad através da Hídrica, direção, nosotros da Diretoria de entendemos Segurança en Hídrica, términos achamos de que una este termo condición é fundamental uma para el condição desarrollo fundamental sostenible, para um la desenvolvimento salud pública, sustentável, la a saúde producción de alimentos y pública, la a produção de conservación de los alimentos e a ecosistemas. Nosotros conservação dos vemos el ecossistemas. tema de Nós agua y de achamos que a seguridad questão da hídrica un água e tema da segurança integral de hídrica é uma gestión questão de integral cuencas da gestão hidrográficas, das con bacias énfasis también en la parte hidrográficas, de colocando gobernanza. ênfase na Si parte da bien governação. Panamá es un Porém, país o estrecho y Panamá é um país elongado estreito e alongado del Istmo del Centroamericano, también se ha da dicho América Central. que este es un país que Os cuenta senhores con também alta referiram que é um país que disponibilidad tem uma alta hídrica. disponibilidade hídrica. Sin embargo, sabemos, Porém, como nós varios países sabemos, de la como región, que nos vários países da enfrentamos região, varios que estamos a desafíos enfrentar importantes vários desafios asociados a la importantes variabilidad associados à climática, a variabilidade las climática, inundaciones, às eventos extremos inundações, sobre las fuentes de eventos agua y también extremos la gestión nas en fontes de sí água e também del agua en a nuestro própria país. gestão O da sea, água tenemos no mucha nosso agua, país. pero Temos muita tenemos água, que portanto, mas fortalecer esa temos que gestión fortalecer de cómo essa gestão manejamos ese para recurso gerir hídrico. bem este Entonces, recurso en hídrico. términos de esto, nosotros Então, estamos trabajando en una sim parte, sendo, como lo estamos había a mencionado, trabalhar de uma cuencas parte que já foi hidrográficas, mencionada, das aquí bacias reforzando la hidrográficas, parte de a cómo fortalecer a administramos el parte de recurso como que hídrico. Nosotros administramos os damos recursos lo que son hídricos. estamos haciendo una Nós revisión de las estamos a rever concesiones de as uso de agua. concessões do A uso través de da los água. años se han dado estas Ao longo dos anos, concesiones, essas se daban concessões algunos caudales aconteceram para ciertos usuarios, para alguns siempre se usuários. prioriza el uso humano y Sempre la estamos a seguridad priorizar a alimentaria. utilização humana Sin e a segurança embargo, alimentar. actualmente, Porém, como los hoje, fenómenos que estamos como os viviendo, eventos que estamos a posiblemente, o ya se está vivenciar, hablando de un fenómeno já del estamos a Niño falar y em um otros evento fenómenos do de Ninho la parte e também climática, um fenômeno estamos en esa climático. etapa de revisión Estamos nessa fase de específicamente de esos revisão caudales que especificamente alguna vez dessas tenía el bacias río y que que debido a costumavam estas ter condiciones rio e ya ha pelas bajado condições porque ya no se meteorológicas avanza. não há Entonces, água e não há todos uma esos boa contratos adaptação. de E agua todos estamos esses contratos de revisándolos, água también los estão a ser permisos, estamos vistos haciendo também, unos as monitoreos permissões, en estamos lo a que son las fazer o fuentes acompanhamento hídricas. das fontes de Entonces, água. también Portanto, siguiendo el tema de que se viene hablando de los para planes de continuar a falar da adaptación y questão todos dos estos planos nacionais de compromisos, adaptação e la estes República de compromissos Panamá, todos, atendiendo a a su República do Panamá, mandato constitucional de segundo garantizar o un mandato ambiente sano y constitucional de garantir um sostenible, ambiente são e presentó en el sustentável, año o país apresentou em 2025 ante la 2025, Asamblea General de las Naciones frente à Unidas, Assembleia Geral da ONU, lo que es el Pacto de Panamá o con la Pacto de Panamá Naturaleza, com a que es el Nature natureza, Pledge. que é o Esto Nature es Pledge. Nature un Pledge manifiesto de é um manifesto supervivencia y de de dignidad y un sobrevivência e marco dignidade, integral é um que va a quadro unir integral todas las que son que las vai juntar obligaciones nacionales todas que as tenemos obrigações nosotros, nacionais que nós lo que temos como son las país, metas en cuanto portanto, a as cambio metas climático, em relação com as alterações biodiversidad, la lucha climáticas, a contra la biodiversidade, a desertificación y luta también contra a integrando lo que desertificação es e também océanos y abrange plásticos o en un oceano e solo os plan país. plásticos num só Entonces plano nosotros para o tenemos, país. hablabas Portanto, de los o indicadores senhor nosotros en mencionou ese os plan, indicadores e y se neste los voy a plano compartir aquí que eu en vou el chat partilhar convosco no a chat, todos. para Hablamos todas de unas vós, metas, nós falamos em se las umas voy a leer aquí, metas tenemos que eu que para posso el ler cá. 2027 Até impulsaremos la 2027 puesta en vamos valor, impulsionar la a revitalización y valorização, a consolidación revitalização total e del a Sistema consolidação Nacional de total do Parques Sistema Nacional Nacionales de y Parques Áreas Nacionais Protegidas. e áreas De aquí al protegidas. E até 2035 nos comprometemos a 2035 restaurar comprometemos a 100.000 restaurar hectáreas de 100 mil ecosistemas hectares de para ecossistemas alcanzar, para a reducir esa consecução ou a redução deforestación. También dessa tenemos que desflorestação. para esse mesmo E ano, el para o ano 2025, el também, 40% de 2035, nuestro territorio 40% do nosso terrestre y el território 60% de e nuestros mares 60% dos nossos queremos que estén oceanos queremos oficialmente que protegidos. sejam oficialmente Entonces, protegidos. Portanto, tenemos este plan que se temos está este llevando a plano cabo. que El está a ser plan realizado. tiene varias O plano tem iniciativas. várias Esto lo lleva iniciativas. específicamente la Dirección Isso Nacional de é Cambio Climático. dirigido Nosotros pela estamos Direção apoyando Nacional da porque trabajamos de la Mudança mano, como do somos la Clima. parte Estamos de a trabalhar de cuencas mãos dadas. hidrográficas Nós y lo tratamos que das son la bacias hidrográficas gobernanza e da governação del agua. a Es governação da importante água. Então é recalcar, importante y ya ressalvar, nos lo han manifestado e varias já foi referido comunidades, por várias comunidades, cuando se dan estos fenómenos quando estes climáticos y eventos vienen las climáticos instituciones a acontecem e as proponer plan, instituições apresentam planos, no es solamente ou venir sugerem y planos, não é sentarse con las só comunidades y decir, conversar bueno, com as comunidades e tengo la dizer solución. eu tenho a Todos sabemos solução. aquí, E todos siempre nós tiene que haber sabemos, ese sempre proceso de precisamos desse consulta pública, processo de sentarse con
consulta ellos pública, nos conversar dicen, com as pero comunidades.
Siéntense con comunidades dizem, nosotros, no es solo estar en la oficina y pedem escuchar isso, hacer não un é só plan, estar sino no escritório de siéntense con desenvolver o nosotros y plano. escúchenos. Conversem conosco e Entonces, este es escutem-nos. un trabajo que E este é estamos um haciendo trabalho que también con estamos las a realizar comunidades também junto de das comunidades fortalecer, y nosotros para contamos en fortalecer Panamá isso. con los E no Panamá comités de temos cuencas comitês de hidrográficas, que es bacias esa entidad hidrográficas, autónoma que que é ellos se um hagan órgão partícipes y autónomo tengan para voz y as den comunidades se lo que son el envolverem, terem uma seguimiento a los voz problemas de e la eles fazerem cuenca, um acompanhamento siempre dos bajo el problemas da apoyo bacia, del Ministerio de sempre com Ambiente, o que es quien los apoio do preside, Ministério y do Meio otras Ambiente, instituciones. que preside, Además e de esto, que outras tenemos el instituições. comité de cuenca, Além vamos a disso, tener los do comités de Comitê de subcuencas. Bacias, vamos ter Estos comités de os subcuencas comitês das están conformados subbacias, solamente por la compostos sociedad civil. apenas pela Entonces, vamos a sociedade decir, civil. tenemos el Então, comité por exemplo, macro temos y o los comitê comités de macro subcuencas. e os Para ellos subcomitês das también, como bacias. parte del E para Nature Pledge, eles, una de las dentro acciones, do como Nature lo Pledge, uma mencionaba, das ações adaptación, tenemos algunos da proyectos adaptação semilla tem a que ver com vamos a estar alguns projetos de implementando, semente pero que vamos sentándonos con implementar. cada uno de esos Mas conversando comités com cada um subcuencas dos que van a comitês ser priorizados a nivel subbacia, nacional para ver subcomitê cómo de se bacias, apoya priorizados a lo nacionalmente que es para la apoiar conservación, o la que a seguridad hídrica y conservação, a cómo segurança ir de la hídrica e mano o como que ir adaptarnos de a mãos estas dadas acciones ou nos del adaptar cambio às ações climático. das alterações climáticas. Lo Sim, que sendo. mencioné del É Nature o que eu Pledge, já mencionei do este Nature seguimiento Pledge, estará este estrechamente acompanhamento vinculado con los é principales estreitamente instrumentos ligado aos principais nacionales e internacionales de instrumentos nacionais e planificación, como internacionais de son las planeamento, portanto, contribuciones as determinadas a contribuições nivel determinadas nacional, el Plan nacionalmente, Nacional de o Plano Adaptación, que lo han Nacional de mencionado, Adaptação, que já y la foi referido, Estrategia e a Nacional de Estratégia Nacional Biodiversidad de y la de Biodiversidade neutralidad de e de degradación de las neutralidade tierras, da degradação asegurando das la terras, coherencia entre los garantindo a compromisos y coerência sus entre os mecanismos. compromissos e Entonces, os como próprios mencionamos, mecanismos. tenemos Como já este foi pacto referido, de la temos o naturaleza y Pacto do Nature tenemos la Pledge meta e del temos cambio a meta climático, de também la das alterações biodiversidad y la parte climáticas, de da desertificación. biodiversidade e da parte da Y en desertificação. estos momentos E se agora están dando una serie de já proyectos estamos a apresentar encaminados vários projetos a todos estos voltados planes y para a este todos plan estes de planos acción, e esse que plano de es el ação, plan insignia que é o de nuestro plano país, podemos decir, ícone y do cada una país, de las por assim direcciones que dizer, componen el cada Ministerio de uma das Ambiente están diretorias do contribuyendo a esto, Ministério pero do Meio Ambiente estão sabemos a también que contribuir. esto no puede, es Mas que sabemos que, nós por sabemos, experiencia que nos ha pela nossa pasado, experiência, e porque já usualmente aconteceu, a veces en Panamá se había por trabajado vezes de no una Panamá tínhamos manera trabalhado de uma separada. forma Aquí en isolada. Panamá, ¿quiénes tienen que Aqui ver no con el Panamá, agua? quem trata Muchas da água? entidades, no tenemos una Muitas sola autoridad del organizações. Não agua. temos El uma Ministerio única de autoridade da Ambiente água. O Ministério do hace Meio la Ambiente administración del trata recurso da hídrico en la administração parte dos recursos agua cruda, hídricos tiene na el água crua. Instituto de Depois temos o Acueductos y Instituto de Alcantarillados que va a Aquedutos e proveer a Esgotos la comunidad e Drenagem lo que es que el agua potable en fornece água áreas potável urbanas. para as Y comunidades tenemos el nas áreas Ministerio de urbanas Desarrollo e temos o Ministério Agropecuario do que provee Desenvolvimento el agua Agropecuário entonces que para fornece a lo que água son los productores. para Entonces, os en estos momentos produtores. estamos sentándonos todos, E todos haciendo estamos a reuniones nos con cada uno de esos reunirmos actores para com poder reuniões com os vários llevar una hoja intervenientes de para ruta y que criar um sea algo roteiro, claro, pero con claro, responsables, porque mas com definitivamente de forma corresponsabilidade, porque é separada claro esto no que funciona. não podemos Aquí agir todos tenemos que isoladamente, trabajar todos temos que y en contribuir conjunto con e la trabalhar comunidad, y por eso junto hago das énfasis que comunidades. estamos É por isso que eu reforzando estou a el colocar tema a de la ênfase gobernanza. nisso. Estamos a reforçar a questão da Entonces, governação. essa sería mi contribución Sendo de assim, forma essa general. é a Yo voy minha a compartir contribuição en el geral. chat E no este chat eu documento, vou que es partilhar nuestro este documento documento que eu insignia, referi, que y é estoy o a la documento orden ícone, por e cualquier fico ao pregunta vosso y dispor cualquier para quaisquer ampliación que tengan. perguntas ou comentários Pues muchísimas gracias, que sejam directora necessários. Betsabe. Muito Muy interesante obrigado, escuchar de diretora su parte Betsabe. Foi bem interessante este escutar pacto, ¿verdad?, con la sobre o naturaleza Nature Pledge, que o trae. pacto. Hemos mencionado en Em 1992 1992 mencionamos la Convención que Marco a de Naciones Convenção Unidas Quadro Clima, do pero Clima ahí da se ONU vieron que foi en realidad estabelecida, mas era la naquela cumbre de la altura Tierra en la que era hacen tres convenciones en las que usted ha a hecho cúpula mención: da Terra, la onde del três clima, convenções la de la nasceram, aquela biodiversidad y do la clima, da desertificación. Entonces, biodiversidade e aquela da es interesante desertificação. escuchar É cómo en interessante Panamá ustedes escutar como no Panamá empiezan os senhores ¿verdad?, por começaram este pacto de la a naturaleza y partir luego desse ustedes Nature Pledge, desse pacto, e van a depois trabajar, como nos foram ha dicho, além de manera para coordinada trabalhar em en, coordenação de manera coordinada en contribuciones nacionales, también em Plan matéria Nacional de de Adaptación, NDCs etcétera. e planos nacionais de Muy adaptação. interesante escuchar también E também en foi su interessante conclusión escutar cómo na los conclusão distintos como que os departamentos, los vários distintos departamentos e os ministerios, vários incluyendo ministérios, Desarrollo incluindo Agropecuario, con Medio Desenvolvimento Ambiente, Agropecuário, con el com o Instituto de Meio Ambiente e Alcantarillado, Instituto ustedes se de ponen de Drenagem, como acuerdo estão a para concordar saber cuáles son para las saberem prioridades quais são as nacionales. prioridades nacionais. E Exactamente.
tratar delas. este mecanismo de Exatamente, coordinación este nos parece mecanismo de importante porque coordenação otros achamos países que é que muito nos estén ressalvável, escuchando porque os outros podrán, países que ¿verdad? estão a acompanhar a Sentirse reunião identificados con la podem se necesidad sentir de identificados trabajar com a con distintos necessidade de departamentos. trabalhar junto Le dos vários agradecemos departamentos. muchísimo, directora Betsabe, Gracias a ustedes. Agradecemos haya a contribuido disposição, doutora a esta Betsabe, sesión a diretora Betsabe, y estamos pela atentos al chat para que nos dé contribuição más e información. ficamos Muchas atentos ao gracias. chat Saludos a para a todos. senhora Devuelvo
partilhar mais informações. Muito obrigado mais uma vez e vou passar a palavra para o seguinte orador da sociedade civil. Temos a senhora Mar Rivero, que é responsável de SWE nessa organização Ongawa da sociedade civil. Mar, a palavra com a senhora para relatar os serviços rurais de água e saneamento e como têm trabalhado frente ao desafio climático na região. E também nós sabemos que têm importantes recomendações e uma ferramenta que vão partilhar conosco. Efectivamente. Primeiro, buenas tardes, Exato, buenos muito días boa tarde, ou bom a dia todos e a todos e todas e muito obrigada à SWA invitar-nos, ¿no? a pelo compartir convite nuestra para partilharmos a experiencia nossa de experiência implementación de operativización, de implementação ¿no? e de la resiliencia climática. operacionalização da resiliência Voy a climática. compartir pantalla, Eu vou que a ver que me partilhar sale a minha algún problema, tela. a ver Estou a si ter la problemas. presentación se porta mejor. La Talvez cámara. a câmera esteja a funcionar ¿Me melhor. confirmáis que Agora, estáis? consegue acompanhar bem? Si lo puedes poner, por favor, en Sí. modo presentación, Mar. Eso es. A ver que se está Conseguem? tomando su tiempo. Em modo apresentação. Está? Está a demorar. Lo Conseguem tenemos, acompanhar pero bem? se está viendo en modo presentación con las notas tuyas. Estamos Vale, a a ver ver as notas. si consigo. Vou tirar então. Ay, es que estoy viéndolo en... Voy a intentarlo. Es que está tentar. también la cámara como dando problemas ahora. Un segundito. A A ver si... câmera Vemos que temblaba un poco tu não está a cámara. funcionar. Sí. Eso voy a intentarlo solucionar Então vou ahora. tentar A ver. resolver. A ver, yo creo que ya, eso por lo menos. Está a funcionar melhor. Sí, ya tenemos un asunto arreglado. Ahora sí, Vale. se lo podemos poner en Agora é só modo Y ahora apresentação. esto otro. A ver. Está melhor? Seguimos viendo tus notas, Mar. Pues eso me preocupa, porque ya... A ver si lo Sí, intento. Não sei o que antes. está a acontecer. Estou preocupado com isso. Sí. Entiendo. Si quieres intentarlo otra vez, y si no, Venga, Lucía, sí. te pediría, por favor, que puedas ponerlas. Vale, voy a hacer lo que hice antes en la prueba. Sí, claro. Está aquí, a ver si ahora... Vou fazer de novo como durante o teste. Yo creo que lo intentamos así. Vamos tentar desta forma. Última opción. A ver, Sí, ahora sí. Perfecto. ahora Última sí. opção. Bien, Está a pues funcionar? Sí lo que te siento pediría que seas un muchísimo. poquito más Por breve de então, lo que peço teníamos desculpas. consagrado. Perfecto, claro que sí, Ótimo, para então, ajustarnos não há a los problema. tiempos después de Então vamos lá. esta problema. Vou Bueno, começar bueno, depois Lucía, deste muchísimas probleminha. gracias, ¿no? por esta Muito obrigada mais uma invitación a vez compartir pelo nuestra convite experiencia para de partilharmos operativizar nossa experiência este de marco de operacionalização resiliencia deste climática, ¿no? quadro de No resiliência creo que diga nada climática. nuevo si comento Não é uma novidade se eu los datos dizer que os del dados JMP, de do que cada 10 JMP, personas que no de que disfrutan de cada 10 agua pessoas que não y saneamiento usufruem de seguro, água e 8 saneamento están en las seguros, zonas 8 rurales, ¿no? estão nas Y si áreas rurais. esto E se unimos juntarmos lo que isto señala el IPCC, ¿no? El Grupo o que é Intergubernamental de sinalizado pelo Expertos del Cambio IPCC, Climático, da mudança do sobre clima, que em las relação comunidades com rurales que son as comunidades rurais desproporcionadamente las más são afectadas a desproporcionadamente nivel mais global por los atingidas efectos em del nível cambio global climático. pelos impactos da mudança Bueno, pues e das alterações está climáticas. claro que tenemos un Claro que temos um desafio importante con à las áreas frente rurales y sobre nas todo áreas y rurais especialmente e, nomeadamente, con aquellos com sistemas de agua y aqueles saneamiento sistemas de água e gestionados saneamento que directamente por estão las a ser comunidades, geridos ¿no? A través diretamente de pelas sus comités comunidades, de agua através o de dos las seus juntas de comitês de agua, água, dado la dos conselhos de água, técnica, pelas social, vulnerabilidades económica y técnicas, ambiental, ¿no? sociais, económicas e se enfrentan. ambientais Y es que que eles fortalecer enfrentam. la resiliencia Portanto, fortalecer a climática resiliência climática podemos no verlo solo como una respuesta a las não crecientes é só uma amenazas resposta ambientales, frente sino às también como crescentes una ameaças oportunidad para ambientais, mas avanzar também com a oportunidade para en la avançar eliminación de las desigualdades y en la na protección de los derechos redução das humanos al agua, al desigualdades saneamiento y e a otros consecução dos derechos direitos humanos humanos à água fundamentales, ¿no? e ao saneamento Así, e por tanto, outros direitos enfrentarlo humanos. Então, es una enfrentar prioridad de é uma los gobiernos, prioridade las dos instituciones governos e públicas, das las que instituições ratifican públicas las obligaciones de e garantizar tem a ver estos com as derechos obrigações de humanos garantir estes como direitos titulares de humanos obligaciones, como pero como detentores de comentaba la obrigações, directora mas como de foi PAN hace referido pela diretora do minutos, PAN há uns no desde minutos, la centralidad não o a con un partir da enfoque más centralidade com um foco central, ¿no? mais central, sino
mas teniendo en cuenta las propias aportaciones de tendo em las conta os comunidades, ya próprios que ninguna contributos das acción será comunidades, porque sostenible nenhuma sin la ação participación será activa, ¿no? sustentável y el sem a liderazgo participação ativa de las e a propias liderança comunidades en la das toma de próprias decisiones y la comunidades na tomada implementación de de las decisões medidas e na implementação en el das territorio. medidas no território. Desde Ongawa y A con la partir da colaboración Ongawa e com de la a Agencia Española de parceria Cooperación da Agência Internacional llevamos Espanhola a de cabo una Cooperação Internacional, iniciativa realizamos uma el iniciativa año pasado en la no ano que passado surgieron varios resultados. e Vamos a vários comentar resultados foram dos obtidos. rápidamente. Uno de Vou ellos mencionar es dois. Um un deles, bloque um de una bloco estrategia que está ou uma basada en estratégia distintas baseada em recomendaciones várias clave para lograr recomendações-chave unos para servicios alcançar rurales serviços rurais resilientes e inclusivos, ¿no? resilientes e Y podemos inclusivos. resumir E podemos resumir estas recomendaciones estas en 7 recomendações bloques, ¿no? Con em 7 7 titulares. blocos, com 7 Algunos de ellos manchetes. coinciden Algumas con delas cosas que acaba de condizem com as comentar coisas que anteriormente, ¿no? os senhores acabaram de A ver referir. si las comento, sí. Vamos lá Como ver. titulares, los servicios Os manchetes, rurales os deben serviços estar rurais en las políticas y devem estrategias fazer de parte das adaptación políticas e nacionales. estratégias de Comentaba adaptação antes nacionais. José lo importante, ¿no? de O las José contribuciones mencionou a determinadas a los importância das objetivos nacionales. Lo que aquí NDCs, estamos viendo es que que los estão servicios rurales a deben ver estar cá que os serviços rurais visibilizados, deben devem tener ser su análisis visibilizados, explícito en estas de uma análise políticas y pormenorizada estrategias de nestas adaptación políticas e estratégias para de que adaptação, no para que caigan, ¿no? digamos, os serviços não en el olvido, ¿no? sejam Y sobre todo en esquecidos. una fase E temprana del principalmente proceso, no início tanto do en la processo, elaboración como luego en las na revisiones, criação, mas também na para que se revisão, visibilicen bien las para demandas de los tornar servicios visíveis rurales. Es as importante demandas desarrollar y das cumplir áreas rurais. É normativa importante técnica cumprir com a específicamente adaptada a los regulação sistemas de agua de técnica saneamiento y especificamente higiene rurales, adaptada nuevos y aos renovados, sistemas de rehabilitados, saneamento de água de manera que rurais, integren tanto novos el e conocimiento local reabilitados, para integrar os como conhecimentos locais, información científica y informações técnica e científicas innovaciones e técnicas, adaptadas, ¿no? a inovações sus adaptadas necesidades. para as Y suas también disponer de necessidades. E também dispor de de información sistemas climática que de incorporen informação climática escenarios para climáticos por incorporar regiones y cenários hacerlos climáticos por accesibles a la población região e rural, ¿no? Para torná-los que acessíveis para a população ayuden rural, para a entender los ajudá-las efectos a adversos del perceber cambio os climático y impactos prepararse adversos das para alterações afrontarlos. climáticas e se El prepararem siguiente titular, para comunidades encará-los. rurales Seguinte conscientes manchete: y comunidades activas, rurais de cientes e manera que ativas, participen, de lideren e forma que implementen los participem, planes de liderem e seguridad de agua y implementem os saneamiento y planos de planes de riesgo segurança de comunitarios, água e ¿no? saneamento e planos de Pero riscos también instar comunitários, a mas la também población en el envolver a monitoreo de la população no disponibilidad y la calidad del agua, acompanhamento da siempre que sea disponibilidade e da posible, qualidade de água, con se for protocolos de possível, com vigilancia, de protocolos de contingencias y alerta vigilância das temprana que permitan tendências e de medidas alerta precoce para proactivas locales permitir para minimizar los impactos medidas del clima en los locais servicios ativas de para agua, minimizar o saneamiento y higiene impacto do que ellos clima nos gestionan. serviços de Como água e tercer saneamento que eles titular, gerem, e necesitamos também infraestructuras serviços de higiene. resilientes. Também infraestruturas resilientes. Infraestructuras resilientes que Infraestruturas incluyen también resilientes, número 3, el tema del saneamiento, ¿no? que Muchas devem soluciones abranger também a questão son do simplemente de saneamento. letrinas Muitas y soluções são necesitamos también só poner el foco ahí em, en infraestructuras resilientes, mejora de autoclismos, los tanques y las tuberías, temos que ir hablar além, de caminos além de dos acceso esgotos, seguros, drenagem hablar de também, sistemas caminhos, complementarios de acesso captación de seguro, agua de sistemas lluvia, comunitários de fuentes de captação da energía água da chuva, renovables fontes de reducir energia los impactos renováveis de fenómenos para meteorológicos y no enfrentar depender melhor os fenómenos tanto, ¿no? del meteorológicos, não suministro depender eléctrico, que tanto muchas do veces es fornecimento elétrico, que muitas vezes ele é el elemento más o crítico, ¿no? elemento mais Cuando ocurre crítico un evento extremo, quando um ¿no? evento extremo Otro acontece. titular, una gestión Mas comunitaria manchete, uma gestão fortalecida, con comunitária acceso a fortalecida, com capacitación y acesso, ayuda técnica capacitação e apoio técnico continuada de los miembros de las continuado comunidades, tanto dos gestión como membros operación y das mantenimiento comunidades de para a los gestão, sistemas, desde un operacionalização enfoque e de manutenção dos resiliencia sistemas climática y a sobre todo partir de um facilitar foco la de resiliência participación de climática e mujeres facilitar a jóvenes, de participação grupos da sociales juventude, muchas das veces mulheres, dos marginados grupos sociais y frecuentemente marginados infrarrepresentados, e como pueden também ser pueblos com indígenas frequência infra-representados, o por exemplo, comunidades povos indígenas ou, por exemplo, comunidades campesinas, ¿no? Que no suelen estar en camponesas, estos foros y não en estos costumam espacios de toma de estar nestes decisión. fóruns e espaços de tomada de Estoy decisão. donde no debo y les Desculpem, estoy mareando. estou a atrapalhar, Siguiente não é? titular, ecosistemas Mas locales manchete, sostenibles. ecossistemas Hablamos de una locais gestión integral sustentáveis é del uma recurso gestão hídrico integral do recurso en la que se hídrico, implique, ¿no? a la participación envolvendo de a las participação propias comunidades. das próprias En sexto comunidades. lugar, una cooperación E entre 6, niveles de parceria gobierno entre os y níveis do entre governo sectores, e ¿no? entre os setores. Comentaban antes la dificultad de coordinar Já referiram a dificuldade de coordenar os diferentes ámbitos del níveis gobierno das várias que áreas abordan do los governo, temas de departamentos que agua. tratam da questão Cuando da ya água. incorporamos Se acrescentarmos locales, pues todo se administrações ou complica, autarquias ¿no? locais, tudo Pero es se torna ainda mais imprescindible tener complexo, esos mas é análisis fundamental ter estas análises intersectoriales intersetoriais integrales a e todos los niveles del integrais em gobierno. todos Y os por níveis do último, y governo. no E por menos fim, importante para mesmo nada, assim es una importante, financiación é um específica y financiamento adaptada específico e adaptado para promover una para financiación
promover um financiamento que prioriza
Sí, que parta, sobre todo, de um estabelecimento de a prioridades partir de um nacionais estabelecimento de de inversión prioridades bajo un nacionais criterio de de riesgo investimento, climático y de segundo vulnerabilidad, ¿no? Con incentivos para la riscos climáticos de generación de mobilidade, soluciones com resilientes, con la objetivos idea para de infraestruturas poner resilientes ao clima, realmente para darle uma prioridade especial a aquelas priorizar zonas especialmente as especialmente áreas especialmente vulneráveis. comparto a seguinte Pronto, vamos herramienta, passar à diría así. seguinte La ferramenta. siguiente herramienta A seguinte hemos generado ferramenta en que este foi espacio de criada trabajo neste junto espaço de trabalho con la Agencia Española de Cooperación junto da Agência Internacional Espanhola y la de Universidad Politécnica Cooperação de Madrid Internacional e a es Universidade Politécnica de Madrid. una herramienta que É uma evalúa la ferramenta que resiliencia avalia a climática de los resiliência servicios climática de dos agua, saneamiento, serviços de higiene água e rurales, saneamento e higiene concretamente en rurais, Centroamérica, nomeadamente na América a Central, través de un índice de através vulnerabilidad de um climática índice de generado vulnerabilidade en climática base a gerado, las que é definiciones que baseado nas ponía definições que foram antes referidas SESCI, anteriormente pelo que José promovía Sanitation and Gesse Water for All, con base da científica en cuanto a que SWI, incorpora modelos de baseado na escenarios ciência, climáticos y incorporando evidencia de modelos implementación de cenário de climático e evidencia a organizaciones implementação como de GOA, pero también organizações sus como socias a con más de ANGOA, 30 años ANGOA e outros trabajando parceiros com en mais de 30 anos de experiência resiliencia na climática, área ¿no? da resiliência Bueno, gestión climática comunitaria del agua. ou gestão comunitária da Estamos água. hablando de Portanto, estamos a falar priorizar, ¿no? em Esos priorizar elementos, ¿no? estes elementos, esta herramienta incorpora ou la esta exposición de ferramenta cuáles abrange son a los impactos del exposição, cambio quais são os climático en la impactos das región, alterações esos escenarios climáticas na climáticos que região, hemos hablado. os cenários También climáticos se analiza la mencionados, também sensibilidad de cómo analisamos a afecta sensibilidade de como que a los servicios de agua y isto saneamiento, atinge os ese serviços de água e impacto saneamento, en qual todos é los o elementos de los impacto servicios, no em solo todos os la elementos dos infraestructura, por serviços, não supuesto, só sino a infraestrutura, también en el mas também ámbito social, na área económico, social, ambiental, económica, no plano y ambiental cómo até, pueden e actuar como los que comités de gestión os comitês comunitaria de del agua gestão para comunitária da água mejorar podem agir esa para resiliencia, ¿no? Esa melhorar capacidad esta de resiliência, adaptación. esta Con todo capacidade de ello, pues, se ha adaptação. generado Com isso una tudo, herramienta, una criamos app uma móvil ferramenta, que está uma adaptada aplicação móvel a las adaptada necesidades para de as los comités, necessidades está dos comitês, diseñada para que sea concebida para que utilizada por seja los propios utilizada comités de pelos agua próprios potable y comitês de saneamiento água rurales. potável e saneamento Eh, rurais, estructura el área de Centroamérica en 6 áreas estrutura a área da climáticas América Central em y en ellas, seis 7 áreas áreas climáticas, climáticas, perdón, y en ellas perdão, analiza 7 áreas 6 climáticas amenazas, e 6 ameaças são analisadas. probables, ¿no? Con probabilidad As más 6 alta en la ameaças zona, mais como son prováveis, pues, com mais lluvias probabilidade na intensas, área, tormentas, huracanes, sequías, precipitação etcétera. intensa, tempestades, Depende del tipo de furacões, fuente que se secas. suministre Isso de vai la, depender da de la que fonte se de suministre la comunidad, fornecimento cómo para a afecta o no, comunidade. pues también O es impacto vai importante depender, então é identificar si importante estamos hablando de identificar una também fuente se estamos a superficial falar numa subterránea fonte o superficial, es subterrânea ou una uma, captación de por agua, ¿no? exemplo, uma ¿Qué hace fonte de captação esta de água. herramienta? O Es una que a herramienta ferramenta faz? totalmente É uma adaptada a los ferramenta comités totalmente de agua adaptada para os comunitaria comitês de y água comunitária propone acciones que e están a su ela alcance. sugere ações Las fortalezas de esta, bueno, acessíveis. las E as particularidades de fortalezas esta ou as herramienta es que especificidades desta no ferramenta solo identifica é los que ela não retos só identifica con os sus potencialidades de desafios mejora, e as sino que potencialidades de visibiliza las melhora, mas também fortalezas, torna esas visíveis as soluciones que ya están fortalezas. siendo As adaptadas soluções que já estão a por los ser comités. adaptadas pelos Muchas veces nos comitês. hemos dado cuenta cuando nos Muitas acercamos vezes a temos comités que ya observado se quando están conversamos com os haciendo comitês que eles já cosas, estão pero a muchas veces fazer no se coisas, mas muitas identifican vezes con una mejora de la não são adaptación identificadas com y uma la melhoria da herramienta adaptação. permite E a ferramenta visibilizar possibilita a y visualização. A hacerlo visible visualização e tornar y isso es mais muy visível, não é? didáctica. Lo que E é uma fomenta el ferramenta muito aprendizaje didática. sobre cuestiones Promove a de la aprendizagem resiliencia sobre questões da climática, con resiliência muchas aplicaciones, climática, muchos com ejemplos muitos muy personajes esclarecimentos, adaptados a imagens, la realidad exemplos, rural segundo a que realidade facilita mucho su rural. uso, ¿no? Isso torna o La uso herramienta es muito sencilla de fácil. A utilizar una vez que ferramenta el comité de é agua de se utilização ubica fácil, geográficamente en una de esas 7 regiones climáticas, que com a puede ser la costa locação pacífica, la costa geográfica atlántica, el corredor na costa seco, pacífica, hasta 7 atlântica, no ámbitos, corredor seco, até y 7 áreas procesa, lá na ¿no? América Cuál es su Central, fuente, e identifica cuál es su ela tipo de processa fuente. o tipo de Aparece un fonte cuestionario que está hídrica, adaptado há um questionário a la realidad adaptado para a de esa realidade comunidad dessa y comunidade específica tiene que responder a una serie de e tem preguntas que en responder los niveles várias técnico, perguntas ambiental, nas áreas social y técnicas, económico, no plano ambiental, dando social e resultados e econômico, información tanto com os cuantitativa resultados, como informações cualitativa, desglosada quantitativas en e unos pilares qualitativas, y lo más importante, organizado con em unas pilares e, mais recomendaciones. importante, Identifica esas oferece recomendações, vulnerabilidades identifica y da as unas vulnerabilidades recomendaciones y e facilita, oferece ¿no? recomendações una e reflexión porque está facilita uma reflexão, diseñada para porque utilizar foi el concebida para comité, ese comité, la utilizar, para o junta, el comité Comitê, comunitario a de agua, diretoria, o para Conselho Comunitário de Água reflexionar e pode identificar utilizá-la para esas refletir debilidades y e esas identificar fortalezas. essas fortalezas e Simplemente les fraquezas. animo a Encorajo os senhores e utilizarla. senhoras a Ahora mismo utilizarem a es ferramenta. descargable en Google Podem Play o de manera descarregar na gratuita Google Play y ya sabemos de gratuita experiencias e pela en El experiência
Rússia, sabemos que em Salvador, em Nicarágua, na Nicarágua,
Em outros países estão a utilizar esta aplicação para reduzir suas vulnerabilidades climáticas e melhorar a sua resiliência. Este é o layout de alguns dos ecrãs da ferramenta. Se tiverem quaisquer dúvidas ou perguntas, ficamos ao vosso dispor. Muchísimas Obrigado. gracias, Mar, Muito porque obrigado, muy Mar. interesante y Muito supongo que muchos de interessante. los participantes Imagino que están muitos tomando buena nota, participantes así que si estavam podéis a poner fazer algún anotações. Então, vínculo se más en quiser, el chat podem box colocar para, uma ligação, o para link que los participantes no puedan tener más chat para que as información, pessoas possam será más recolher que mais bienvenido. informações. Muchísimas gracias. Hemos hecho énfasis, Agradecemos. ¿verdad?, en que Colocamos la a ênfase identificación de em que a riesgos identificação es dos riscos transformacional. é Nos tenemos que adaptar a cambios transformativo. Temos que climáticos, nos pero adaptar tenemos às que saber a qué alterações nos tenemos que climáticas, adaptar. mas No es lo temos que mismo saber sea la o que é rise necessário no mesmo estridente, que las aumento do temperaturas nível do extremas, mar, do que el aumento temperaturas del nivel del extremas, mar, aumento do nível do mar, como etcétera. Es estava a decir, tenemos que dizer. saber a qué Vai adaptarnos y depender, este temos tipo de que saber a herramientas que nos nos adaptar. brinda la Este tipo de posibilidad ferramentas de tener oferecem a mucho mejor oportunidade conocimiento. de conhecer isso Muchísimas tudo gracias muito de melhor. nuevo, Muito Mar, en obrigado, mais uma nombre vez, del Mar, em secretariado nome do de secretariado SWA. da Pasamos, SWA. vamos un pelín Vamos continuar, retrasados, estamos um estamos bocadinho hablando em con cima da hora, Michael Jan. então vamos Les hemos prometido que esto es ir un taller encerrando. É uma y el taller oficina. es para E na para oficina que é precisamente trabajemos juntos. para trabalharmos Y es el conjuntamente. momento de que empecemos a trabajar. Então, Voy vamos a hacer começar una a pequeña trabalhar. demostración Vou fazer uma sobre qué pequena es lo que el demonstração ejercicio que les hemos do exercício preparado que para, temos preparado que para os trabajen senhores durante los para que próximos trabalharem minutos. durante os Próxima próximos diapositiva. minutos. No próximo Nosotros diapositivo, vamos a estar compartiendo vamos en partilhar el chat. Les vamos a no poner, chat, ahora enseguida les vamos tendremos un vínculo colocar para que uma accedan ligação para que a un possam cuestionario. aceder a um questionário. Dentro de ese vínculo, ustedes E van a tener na ligação vocês terão en inglés, hyperlink, uma hipervínculo, hiperligação para que ustedes lleguen a para esta que página web, en la possam que aceder es a la página web este de Naciones sítio, Unidas, este de la sítio Convención de da Naciones ONU, da Unidas, en la que Convenção se da ONU, ponen juntos todos los onde planes nacionales de apresentamos todos os adaptación. planos nacionais Y de como les adaptação. dije antes, ahora E mismo como eu já tenemos, cuando referi, vayan ahí agora verán que hay temos, se 76 acederem, países, 76 17 países, son de la 17 región de Latinoamérica y el da Caribe. América Latina e do Caribe Entonces les já vamos a pedir apresentaram os que planos una vez que nacionais. accedan al Então, cuestionario, quando vayan a esta acederem página web, tienen el ao hipervínculo questionário, ahí y accederán. utilizem a Ahora, hiperligação sí les para pido que acederem lo que les e pedimos es que busquen el Plan podem Nacional de procurar o Adaptación Plano de su Nacional de país. Y Adaptação do somos vosso país. conscientes de E que estamos quizá cientes ustedes de que estén talvez o conectándose senhor a este taller esteja desde un país a se en el que conectar no de um país encontrarán su Plan Nacional de Adaptación. Si cujo es Plano así, Nacional de tenemos una Adaptação não foi información apresentado. importante, Se isso for porque lo más o caso, probable, já como temos nos dijo la informações directora, importantes. es Como a que diretora si referiu, ahora mismo no encuentran se un Plan agora Nacional não de acham o Adaptación Plano es Nacional de porque se Adaptação do está país, trabajando en é ello. porque Y está este a ya es un ser dato importante. En caso de que desenvolvido. É um ustedes dado importante. Mas, se estén conectando desde un se país en el que estiverem aquí no a encuentran se un Plan conectar de um Nacional de país Adaptación, les cujo vamos a país pedir não que foi este ejercicio apresentado, lo hagan con vamos su pedir contribución nacional determinada para os para senhores que fazerem o el exercício com hipervínculo también a esté NDC. completo. Também vamos Les partilhar a paso hiperligação la siguiente através do chat. diapositiva. Lo que les pedimos O seguinte es que possível una é o vez que seguinte: hayan localizado depois de terem su Plan Nacional de localizado o vosso Adaptación, si Plano lo Nacional hay, de si no es Adaptação ou contribución o nacional NDC, determinada, NDC, de lo Contribuição primero que les Nacional, pedimos es que no se asusten primeiramente, porque verán não que es un fiquem documento muy grande. De hecho, assustados, el porque é um énfasis de este documento muito ejercicio longo es que e a no le ênfase tengan deste miedo a exercício estos é não ficar documentos. com medo Entonces, lo que frente a queremos estes es que documentos. hagan E un nós queremos escaneado que muy rápido. façam Se um vayan escaneado bem ustedes a la tabla rápido, de contenidos vão para a y tabela de busquen de conteúdos manera e rápida procurem de uma forma donde en la rápida tabla de contenidos onde na tabela de están conteúdos, las onde hajam prioridades as prioridades nacionales de nacionais adaptación. em matéria Yo, de por ejemplo, adaptação. cojo como Eu, por ejemplo exemplo, vou el Plan Nacional de utilizar Adaptación que ven en pantalla de Costa por exemplo, o Rica. Plano Me Nacional voy de a la tabla Adaptação de da Costa contenidos, hago Rica e na tabela de un conteúdo escaneado vou rápido fazer o y veo escaneio que en la rápido, o sección zoom in, e 4, na secção el 4, punto 4.6 habla de enfoques 4.6 está a temáticos. falar em Y si me focos voy allí, temáticos. les hago E un se zoom, reparar, ya veo que habla zoom de in recursos hídricos y está a falar em etcétera, recursos más hídricos e outras cosas que áreas podemos buscar. temáticas, não é? São Veo que apenas si me umas voy al dicas. apartado E se 5, olhar para o veo apartado metas 5, generales. metas Si gerais. me voy allí y hago un E se escaneado eu fizer o rápido, zoom in enseguida llego a un e um escaneio lineamiento rápido, que habla de fomento de alinhamento la que fala seguridad y em sostenibilidad promoção da hídrica. segurança e da Pues sustentabilidade este es el ejercicio hídrica. que queremos que Eu hagan, sei que isso le que nós quiten queremos que os miedo, senhores que sepan façam, dónde que não fiquem encontrar com medo, que estos saibam documentos, achar que les estes pierdan documentos, miedo, que vean não que pueden hacer fiquem un com escaneo medo, rápido y podem sea fazer um beneficioso escaneio y que rápido usen. para tirarem La siguiente informações diapositiva muito simplemente para proveitosas. que E vean no cómo el seguinte formulario slide, que les estamos no possível, compartiendo para tiene que este vejam como o aspecto. formulário que Es un está a ser formulario partilhado bilingüe, é verán deste
tipo está é bilíngue, inglés y en em español. inglês e em espanhol, por Y exemplo. ustedes tienen que rellenar E o senhor está ainda a su preencher email, es importante, tienen que o rellenar e-mail, la tem constancia de de colocar o fidelidad que e-mail, tienen
o grupo ya hay una serie de constituído preguntas del e país, algumas una serie perguntas de sobre o cuestiones país que les e invitamos várias que empiecen questões a trabajar con colocadas. ellas durante los Podem próximos 10 respondê-las minutos, nos próximos 10 10-15 minutinhos. minutos. Se faz favor, nos próximos Sin 10 más, les até invito 15 a minutinhos. que vayan al Convidamos formulario vocês a y preencher o empiecen formulário e começarem con el hipervínculo, vayan a su a web central, preencher a partir da verifiquen para el plan de ligação. adaptación. Podem No lo hay, procurar o vayan al Plano siguiente Nacional de clic, Adaptação ou o que NDC. es las contribuciones nacionales determinadas. Podem localizar Dejamos os que vayan vossos trabajando, planos yo ou les voy a ir NDCs. avisando Podem começar a durante trabalhar, los vou minutos que nos avisá-los quedan. nos próximos minutos. Si tienen alguna E pregunta, pronto, se pónganla por tiverem favor en el chat, perguntas, trataremos de façam as ayudarles. perguntas através do Si chat. tienen alguna Vamos tentar cuestión, apoiá-los. les Se podemos tiverem ayudar en el dúvidas ou chat. Les perguntas, vamos a ir indicando cuánto tiempo falta. e vamos fazer a indicação do Sí que tempo tenemos disponível todavía também. como 10 minutos, un poco Temos de ainda 10 mais minutos 10 para que minutinhos se familiaricen con estos para documentos y nos vayan se contestando familiarizarem alguna com estes pregunta documentos e en responderem cuestionario. as perguntas do questionário. Me voy callando un rato para que trabajen. Vou ficar calado para trabalharem. Les vamos a estar mostrando. Que estaba silenciado, perdón. Gracias por avisar. Me avisaban que estaba Estão a el ouvir? micrófono apagado. Disculpe. Tinha desligado o Les microfone. digo que O que les estava a estaremos dizer é o seguinte: avisando vamos avisar os durante senhores e senhoras los próximos minutos cuánto nos tiempo próximos resta minutos do tempo y luego, disponível. según van participando en el E cuestionario, enquanto os senhores van a ir viendo, participem les no enseñaremos un poco questionário, cómo van vamos las mostrar a respuestas evolução das y cómo van respostas evolucionando los e diagramas como que en base os a las gráficos estão a respuestas que vamos evoluir obteniendo de com todos as los respostas participantes. recebidas de todos Como les vós. digo, Como estaré está a referir, callado por unos minutos vou mientras ficar ustedes van caladinho uns trabajando y minutinhos si tienen enquanto os preguntas, senhores por trabalham favor, e se tiverem perguntas, pónganlas não hesitem en el em chat. perguntar através do chat. Como irán viendo en las preguntas que hay en el cuestionario, les invitamos una Como vez que han podem reparar nas localizado perguntas do donde questionário, las quando dos, tres têm páginas, la localizado as segunda duas, página três donde páginas ou se a encuentran las página prioridades onde dentro del acham Plan as prioridades Nacional. dentro do Plano Nacional de Adaptação, Queremos que ustedes nós reflejen si queremos que encuentran prioridades en agua, en reflita saneamiento, se há prioridades em matéria de água e prioridades saneamento relacionadas ou con los prioridades servicios. relacionadas com os serviços. Incluso en alguna de las preguntas les invitamos a que Algumas das copien y perguntas peguen convidamos vocês a del documento y copien pegarem y e peguen colarem en el documento formulario lo que e ustedes colarem no piensen que son formulário o que acham que são prioridades as concretas en prioridades cuestión de específicas abastecimiento de agua em y termos de saneamiento. fornecimento de água e saneamento. Tienen todavía unos minutos para seguir trabajando. Ainda têm uns minutinhos para continuarem a trabalhar. Lucía, si puedes ayudar, por favor, en Lucia, el chat. poderia Tenemos ajudar as a Ana pessoas no Sofía. chat? Ana Sofia está a Perfecto, perguntar. pues ya lo- Obrigado. Tenemos todavía minutos. Por Ainda favor, sigan temos uns trabajando, minutinhos, escaneando continuem a estos trabalhar, a documentos, escanear os documentos tratando de identificar para si hay tentar o no identificar se há ou não prioridades há establecidas prioridades para agua y estabelecidas saneamiento. para água e saneamento Bien en su Plan Nacional de Adaptación, si no lo Plano hay, Nacional de Adaptação, o se en o su ver, contribución nacional ou na determinada, que eso contribuição lo nacional sabemos. determinada. Esto sí lo sabemos. Isso sabemos com certeza. Tenemos todavía 5 minutos Ainda para temos seguir mais 5 trabajando. minutinhos para continuarem a trabalhar.
Anímense, por favor, a ir contestando según hayan localizado el Encorajamos os documento. senhores para Vayan responderem procediendo las preguntas enquanto del tenha, cuestionario assim para que tenham ir localizado o marcando, documento, ya verán que podem son responder as perguntas do preguntas formulário. multi respuesta, en la que simplemente tienen São que perguntas seleccionar com múltiplas respostas, é só una vez escolher que se han a familiarizado ya resposta. dónde están sus prioridades Quando tenha localizado as próprias prioridades do próprio plano de y la adaptação, naturaleza o de estas NDC, prioridades. e também a natureza dessas prioridades. De momento solo tenemos 4 respuestas, así que les invito a que se vayan animando. Só temos recebido 4 Tenemos unos respostas, minutos todavía. ainda temos uns Tenemos respuestas de minutinhos. Panamá, Fazemos a México, resposta do Panamá, do Equador. México, do Equador. De momento los diagramas están bastante abiertos en São cuanto a todas diagramas las opciones. abertos, Estoy convencido de que têm según várias vayamos opções. recibiendo más Assim que receberemos respuestas, la mais cosa puede ir respostas, cambiando. eu tenho certeza de que isso irá mudar. Nos preguntan dónde acceder a Onde al listado de las aceder contribuciones à nacionales lista das determinadas. NDCs. Está en el formulario, ese segundo hipervínculo, Aparece no formulário, é a segunda hiperligação do formulário para acederem às NDCs. y lo estaremos poniendo aquí también en el chat para más facilidad. Vamos colocar também no Las chat para facilitar. NDCs se pueden encontrar en este vínculo que Podem acabo de achar as NDCs poner en nesta el chat. hiperligação do chat. Para encontrar la NDC, les Para achar a aconsejo que NDC, hagan una recomendo scroll down hasta abajo del todo, donde hay un filtro en el que pueden buscar directamente descer. su país. Podem utilizar o filtro para localizarem o vosso país. Tenemos más respuestas, todavía tenemos unos minutos más. Mais uns minutinhos. aconsejo que Encorajo se vocês entretengan con este ejercicio. Esta a mañana tuvimos realizarem o muy buenos exercício. resultados cuando Hoje os empecé resultados este foram ejercicio con ótimos África y con Asia. quando realizamos o exercício com a África e a Ásia. Muchos participantes han encontrado Muitos de uso participantes el perfil acharam que demistificar foi un poco este proveitoso documento, que puede para ser un poco intimidatorio, não ficar com cuando medo se destes abre documentos todo el volumen de que arrepiam pelo volume de informações contidas. pequeño consejo, un atajo, É ¿no? só uma dica, um atalho, Cómo poder mirar este como que documento podem en unos minutos y tener una olhar idea para este de documento em mejor alguns nada, minutos para ter uma mejor que ideia nada. muito geral, mas é melhor do que nada. Agradecemos que ya van contestando más. Les podemos dar Mais unos pessoas estão a cuantos responder, minutillos, un par de mais uns minutos mais uns minutinhos para o senhor responderem. Vemos que más países están contribuyendo Mais solo con países estão a respuestas. contribuir com as próprias respostas. Tenemos una alta participación en el taller de hoy. Uma con elevada 60 participação na oficina com mais de lo cual 60 estamos muy contentos. participantes. Y de verdad Ficamos les muito invitamos que felizes sigan trabajando e convidamos esta o pequeña senhor e a senhora análisis, já a investigación, trabalharem estos minutos que desta han sacado pequena de su pesquisa. espacio de tiempo de trabajo, Obrigado en el que se pelos tienen el lujo, vossos minutos de ¿verdad?, tempo. de concentrarse y ver Agora tengo têm o un plan luxo nacional de de se adaptación en mi concentrar, por país, saberem se sí o têm um no, plano nacional de adaptação no incluye el país ou agua, não, si no, se mi contribución va a ele poder inclui água ou não, incluye agua, e se a saneamiento. NDC inclui água e saneamento Sabemos que ou tienen não. todos agendas Nós sabemos apretadas que y todos difícil têm sacar as tiempo para hacer este agendas tipo de cheias, é análisis, pero ahora difícil tienen la achar excusa tempo para este perfecta tipo de de poder análise, ustedes. mas agora têm a desculpa perfeita para fazerem esta análise. Estamos teniendo más respuestas, 15 Estamos a respuestas. ver mais respostas, Tengo 15 que los respostas. están repasando. Imagino que os senhores continuam a rever. Mais de 65% está a trabalhar com planos nacionais de adaptação, localizando os próprios planos de adaptação, e outros colegas estão a trabalhar com as NDCs, porque o país não apresentou, não encaminhou o Plano Nacional de Adaptação para a Convenção Quadro do Clima. Mais 2, 3 minutinhos para que os senhores continuem a responder. Estão a trabalhar, estão a colocar mais respostas.
Temos muito interesse em saber se a vossa análise é correspondente à análise global que eu apresentei em relação à integração da água de saneamento nos planos nacionais de adaptação ou nas contribuições nacionais. Haremos 2 minutos más. Mais 2 minutinhos. Tenemos más países que nos van mandando Mais países respuestas. que estão a responder. Quizá, Lucía, si podemos ver Talvez, Lucia, pudéssemos reparar na questão número 3, para ver o que está passando aqui, saber o que é que está a acontecer, se estamos a ver as prioridades, mais de 40% estão a achar que há prioridades estabelecidas nacionalmente para adaptação em termos de água e saneamento. Isto condiz com a análise que já apresentamos. 35% significa que parcialmente, indiretamente, 16% não. Eu acho que é correspondente com a análise global que já realizamos. Então, a questão número 4. Onde pedimos para pegarem e colarem. Vamos analisar essas informações já mais tarde. Prioridades: conservar, restaurar e manejo saudável dos ecossistemas. A Nicarágua ainda não tem o Plano Nacional de Adaptação. E também reparem referências à contribuição nacional da Bolívia, uma meta específica. 6. Que diz respeito ao número de milhões de metros cúbicos anuais de águas residuais tratadas. Vamos lá ver, Lucia, se alguém conseguiu responder à questão número 5. Foco nos serviços. Cerca de 40% identifica que as prioridades em água estão relacionadas com os serviços de água e saneamento. E a pergunta opcional sobre como o género e as questões do género estão a ser inseridas. Principalmente não, mas uma porcentagem interessante que respondeu sim, que há uma perspectiva de género inserida. Eu ficaria por aqui, para já, mas vamos pedir aos senhores, depois de preencher o formulário, se quiserem, podem continuar depois da sessão, da oficina, e quando terminarem, carreguem em Submit para enviar os resultados e no e-mail, se colocaram um e-mail no início, os senhores irão receber uma cópia das respostas que tenham oferecido. Sem mais nada, vou devolver a palavra à responsável pelas políticas do Secretariado de Saneamento e Água para Todos, a Anjani Kapoor, para encerrar a sessão da oficina hoje. Muito obrigada, José. Valorizo os contributos de todos os oradores e oradoras, pessoas que participaram deste exercício tão empolgante e essa partilha de informações que vamos digerir hoje à tarde. Vamos preparar para os senhores hoje para amanhã. Ao termo da sessão da primeira oficina, gostaria de resumir que começamos com uma mensagem clara. As alterações climáticas, acima de tudo, é uma crise hídrica. São secas, inundações e a escassez de água que não podemos nem utilizar e já está a atingir os serviços, as comunidades que dependem de serviços. E uma visão mais geral, como as decisões climáticas são tomadas globalmente e como a adaptação tem se tornado central para essa pauta. E a questão-chave é a seguinte: pela primeira vez, o quadro global inclui a água e o saneamento diretamente. O nosso setor tem
a própria meta de adaptação e desde Belém há indicadores para medir o progresso, mas o quadro só funciona se faz parte dos planos nacionais e observamos que a água e o saneamento com frequência são refletidos de forma fraca nas NDCs nacionais, mas melhor nos planos nacionais. Isso demonstra qual deve ser o seu foco, para que as prioridades que ficam de fora do planeamento não recebem normalmente a atenção para funcionamento ulterior. Uma boa prática. O Panamá mostrou como o governo pode prestar atenção para a água e saneamento na resposta climática. No Pacto Nature Pledge, e uma ferramenta prática do governo que ajuda as comunidades rurais para avaliar os próprios riscos climáticos e fortalecer a resiliência em seus serviços de água e saneamento. E no exercício que acabamos de realizar, muitos de vós reveram os próprios nacionais e onde que a água e o saneamento aparecem neles ou se houver um plano de adaptação até. Eu espero que tenha sido um primeiro passo proveitoso para a sensibilização e para ações ulteriores, mas aproveitem os resultados que vamos reutilizar amanhã e no segundo dia desta oficina, ou seja, amanhã, vamos passar das políticas à implementação e também vamos olhar para como que o financiamento climático pode tornar as prioridades ações e estamos ansiosos de continuar a debater amanhã e até então. Obrigada.